Ok, então a primeira proteção que nós vamos implementar é uma bem simples, né, que pode ser facilmente descoberta, mas a ideia é você utilizar várias proteções ao mesmo tempo, né, que é para confundir a pessoa que está querendo quebrar a proteção do teu sistema, tá? Então aqui no create desse formulário, que é quando o sistema ele for carregado, eu vou testar se existe um arquivo na máquina. E que arquivo é esse? Vamos dirigir aqui a pasta Windows System32. Vou pegar uma DLL dessas qualquer aqui, uma pequena mesmo, essa daqui de 98K, Ctrl C, Ctrl V. Copiei a DLL, vou renomeá-la para 3D OCX.dll. Tá um nome que eu acabei de inventar aqui. E agora eu vou testar, olha. Se not coloquei file, cliquei Ctrl barra para ele me dar aqui todas as opções que começam. Então file existe, caminho ele quer numa string, eu vou colocar c2 pontos barra windows barra system32 barra 3D OCX 3D OCX.dll. Then show message cópia pirata. Então vamos executar. Aí o sistema carregou normalmente. O que eu vou fazer agora? Colocar mais um X aqui, que é para assumir esse 3D OCX, e vou executar novamente o sistema. Então já apareceu, olha, cópia pirata, mas ainda assim ele executou. Vou colocar um begin aqui, que agora eu vou querer colocar um outro comando aqui embaixo, que é um application.terminate. Vou pedir para executar. Ele diz cópia pirata e não executou o sistema. Então você pode implementar com 3 arquivos, por exemplo. Você colocar um no X32, colocar um na raiz, colocar um na pasta arquivo de programa, sempre em pastas que você tem certeza que estarão lá, certo? Por exemplo, arquivos de programa. Então sempre essa pasta vai existir, mas não é comum que existam arquivos soltos aqui dentro, né? Então é bom que você coloque em arquivos de programa acessórios, por exemplo. Então joga um arquivo aqui dentro, né? Vai ser difícil de o usuário perceber que o arquivo está aí, certo? Então o mais interessante nesse tipo de proteção é que você faça com pelo menos 3 arquivos diferentes, para ficar mais difícil de quebrarem a proteção. Muito bem. Mas como é que você vai fazer para colocar essa DLL na máquina do cliente, né? Você não vai poder chegar lá, dar um Ctrl C e um Ctrl V. Uma maneira é você copiar um arquivo que já seja padrão do sistema e renomeá-lo. Mas aí fica complicado, porque o cliente pode estar usando o XP, o 98. Mas um arquivo que a gente tem certeza que existe é o calc. O calc é .exe, ou notepad é .exe, é um arquivo bem pequeno. Você pode copiar
colar com um outro nome, com 3D-OCX.dll, por exemplo. Uma outra técnica seria você criar o arquivo, por exemplo, colocar um botão aqui, e no código desse botão eu vou colocar create file. Não, essa aqui é a função que eu quero. Bom, essa file create, que é a função da VCL do Delphi, aquela create file vai chamar a API do Windows, é um pouquinho mais complicado de usar. Eu vou colocar C2 barra Windows barra System32 barra 3DOCX.dll. Ok, deixa eu posicionar aqui. Na System32. Colocar bem aqui no final e ficar observando o que vai acontecer. Então, quando eu tentar executar o sistema, ele não vai deixar. Vou pelo menos comentar essa linha aqui para eu poder executar, entrar no sistema, criar o meu arquivo. Tá aí o arquivo criado, 3DOCX.dll. E aí a mensagem de cópia pirata não apareceu mais. Você pode analisar um pouco mais as técnicas para que o arquivo ele tenha pelo menos um tamanho. Isso não é difícil de fazer. Você dá uma olhadinha na ajuda aí do Delphi para colocar um tamanho no arquivo, tá certo? Ou então você copia e cola mesmo e renomeia. Aí ele já vem com o tamanho daquele arquivo que você copiou. Pode ser o Calc, pode ser o Notepad. Essa técnica aqui de verificar se já existe um arquivo é uma técnica interessante. Como eu já falei, não só com arquivo, você coloca vários em locais estratégicos do computador. Uma outra forma de nós fazermos uma proteção é testando a existência de um diretório. Eu vou colocar aqui um outro botão para através dele nós criarmos um diretório qualquer. Então, nós temos aqui o create directory. Ele pede aí o caminho e o nome. Vou colocar C2 barra Windows. Vou colocar na raiz mesmo, é só um teste, né? C2 Então aqui na raiz eu tenho esses diretórios. Vou criar o diretório Multa aqui na raiz, tá? Pergunta aí os atributos de segurança. Vou colocar 0. Não são necessários. Olha aí, já apareceu aqui, né? Então automaticamente o Windows já me mostrou a existência desse diretório. Evidentemente não tem nada dentro dele. E agora eu posso testar no onCreate do formulário. Ao invés de eu testar se existe um arquivo, eu vou testar se existe diretório, certo? Directory exists, C2 barra Multa. Faltando um parêntese aqui.
Ele carregou normalmente. O que eu vou fazer agora é renomear esse diretório aqui, executar novamente, e já aparece cópia pirata. Então já existem aí duas proteções que podem ser facilmente implementadas no teu sistema. A primeira é você copiar alguns arquivos na máquina do cliente no momento da instalação do sistema. A segunda é você criar um subdiretório, pode ser em Windows System, em arquivos de programa, acessórios. Aí você coloca o nome de diretório que o cliente não perceba, né? Pode ser IO Drives, você pode colocar um diretório IO Devices. Então o cara ele não vai ter a curiosidade de deletar esse diretório. Inclusive dentro desse diretório que você criar, você pode colocar um desses arquivinhos DLLs que você criou, tá certo? E aí você já complementa aqui dois tipos de proteções, né? Um testando se o diretório existe e outro testando se o arquivo existe, certo? Vamos combinar as duas aqui, olha. Se o arquivo existe e o diretório existe, então aí ele manda a mensagem. Então vamos testar. Passou direto. Um erro de lógica aqui, né? Se o arquivo não existe e o diretório não existe, aí aqui ele daria a mensagem. No caso, é um ou. Se o arquivo não existe ou o diretório não existe, ou um ou outro, ele já dá a mensagem. É porque o arquivo existe, mas o diretório não. E aí ele já dá a mensagem cópia pirata. Se eu voltar lá, renomear a minha pasta, aí ele entra. Mas se eu voltar e deletar o meu arquivo, aí ele vai deixar de funcionar. O arquivo 3GDOCX, vou deletá-lo. E ele já diz cópia pirata. Embora a pasta existe, mas o arquivo não existe. Então estou testando um e outro aqui, tá certo? Nós vamos partir agora para uma proteção mais elaborada. Eu vou tirar isso aqui. Vou tirar esses dois botões. Já fiz o programinha para a gente não perder muito tempo. Então aqui está a interface dele. Isso aqui é o meu desbloqueador. Então eu vou gerar um número com o FI. O FI é um número padrão, é um número que dizem os físicos. Se Deus tivesse utilizado um número para construir o universo, a natureza, se Deus fosse um número, ele seria o FI. Então é isso que dizem os físicos, os matemáticos. Nós vamos utilizar o conceito do φ e do π também neste exemplo. A ideia aqui é a seguinte: no sistema que a gente vai distribuir, ele vai gerar uma chave baseada nas informações da máquina do cliente, como o número da BIOS, o HD, vai fazer uma multiplicação com o φ e com o π, vai gerar um número para bloqueio lá. O cliente entra em contato comigo, eu aqui coloco o número e peço para desbloquear e passo uma contra-chave para ele poder desbloquear o sistema dele. Ok? Então qual é o código desse sistema? Vou colocar aqui. Desbloqueador. Vou salvar aqui dentro de proteção, criar uma pastinha.
Muito bem. Vou logo copiar para cá 4 funções que eu vou utilizar. Essas funções já tem prontas aí na internet. Função sysversion para pegar informações da versão do sistema. Função serial num, que pega o número do HD. E a função remove char, que ela remove caracteres de uma string deixando apenas números. Para que é que eu vou querer essa função? Já já a gente vai entender o porquê dela. Vou precisar declarar essas funções aqui. Tá aí. Aqui retorna a informação da versão do Windows, retorna a string contendo a versão do Windows, o número do HD e remove caracteres, aliás, remove números, deixa apenas as strings. Definir também algumas variáveis globais. As variáveis HD e sistema do tipo string. As variáveis pi, fi e pi e número do tipo double. Aqui nesse botão, gera o número com fi, eu vou ter o seguinte código. Na variável HD, eu utilizo a função serial num e pego o número do HD hardware C, né? Então hard disk, a letra C. E aqui eu estou mostrando qual é o número do HD, dou um show message para eu ver. Depois eu jogo na variável de sistema o retorno da função sysversion string. Então essa função aqui, olha, ela me retorna o número da versão do sistema. Então, o retorno dela eu coloco na variável sistema e depois eu mostro a variável sistema para eu ver como é que está funcionando. O que eu faço aqui nesta linha? A variável número, se você lembra, é do tipo double. Aqui está ela. Então, eu pego a variável HD, que é o número do HD, só que o número do HD ele às vezes vem com letras. Pode ser assim: 45A 658B. O número do HD pode ser isso aí. Eu aplico a função remove char. O que é que ela faz? Remove caracteres de uma string deixando apenas os números. Quando eu aplico essa função eu tiro, olha, as letras. E aí fica apenas os números. E multiplico pelo fi. Tranquilo? Então eu pego o número do HD, apenas o número do HD, e multiplico pelo fi. O que é que eu faço aqui? Pego esse resultado, o número do HD multiplicado pelo fi, e jogo no edit 1, que é este edit aqui. Tá? Mas onde é que eu digo o número do fi? Aqui no onCreate, posso colocar aqui se eu quiser. Então eu posso definir esse fi como uma constante e já jogar o valor dele, tanto faz, tá certo? Aí está. Então estou trabalhando aqui com 2, 4, 6, 8, com 10 casas decimais. Então aqui é o fi, 10 casas decimais, ele assim como um pi é uma dízima aperiódica, ok? E o pi também eu vou trabalhar com 10 casas decimais, mais na frente vocês vão ver como é que eu vou utilizá-lo. Vou fazer um teste aqui. Esse aqui é o número do meu HD, olha, é 4551F5B. Então vai ter que tirar esse E, vai ter que tirar o F e o B, vai restar 45515, ele vai multiplicar isso aqui pelo fi,
Aqui seria a versão do sistema. E pronto, olha. Então, o número do meu HD vezes o FI gera este número aí. Então, um usuário, um hacker, um lamer, seja lá quem for, não tem nem ideia do que é que eu estou fazendo aqui. Ele imagina que eu estou utilizando algum código criptográfico, algum daqueles algoritmos de criptografia que está gerando essa chave aqui, tá certo? Mas não, é algo um pouquinho mais simples, tá? O que eu vou fazer agora? Vou gerar o número para o desbloqueio. Como é que eu faço isso? Então, o número para o desbloqueio, ele vai ser gerado no Edit 2. E como é que é a geração dele? Ele é o edit1.text, é o número que foi gerado aqui, multiplicado pelo pi agora. Então, o número que gera o bloqueio é pegar o HD da máquina do cliente, multiplicar pelo φ. E o número de desbloqueio é esse número que foi gerado multiplicado pelo π. Ok? Vamos multiplicar, vamos compilar para nós vermos como é que fica. Então tá aí. Se esse número for gerado lá no cliente, ele vai me passar via e-mail, via telefone, tá certo? E através desse número aí eu pego, colo o número aqui e gero esse número para desbloqueio. Vamos dizer que meu cliente, ele me ligue dizendo o seguinte número: 85659,125. Pronto, ele me passou esse número daí. Eu pego, clico aqui e vou passar esse número para ele desbloquear o sistema lá. Fazer o código desse botão aqui agora. Perceba que aqui, olha, estou fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Estou apenas testando se o cliente digitou o número certo, o número que é para ser desbloqueado, tá certo? É isso aqui que eu vou implementar no meu programa. Vamos executar. Vamos colocar aqui um número qualquer. Qual é o número para o desbloqueio? É esse aqui. Então vamos dizer que o cliente chegou lá, digitou 666-9982-798-39443. Aí número incorreto. Diga não à pirataria. Digitou o 4. E aí o sistema está desbloqueado. Então essa é a implementação para fazer com que o cliente ele entre aí com uma contra-chave, tá certo? O sistema ele gera a chave automaticamente e pede para o cliente entrar com uma contra-chave. Mas em que ocasião isso ocorre? Como é que o sistema vai saber que o cliente já não colocou essa contra-chave? Tá? Então, para isso que tem esse botãozinho aqui, olha, nós vamos criar uma chave no registro do Windows. Como é que a gente vai fazer isso? Colocar o código aqui neste botão. Então o código aqui é o seguinte: eu criei aqui uma constante chamada raiz. Essa constante aqui é exatamente a raiz onde eu vou criar uma chave no registro, tá certo? Crio uma variável do tipo registro, do tipo tregistro. Eu começo dizendo, começo criando, né, essa informação no registro e passo a informação aqui da root key, é a chave raiz. Eu vou querer que seja na HK current user. Eu vou abrir aqui o registro para a gente entender como é que está funcionando. Então a chave que eu vou criar é nessa chave raiz aqui, HK
current user. Esse root key só existem aqui no caso 5 root keys. Eu estou criando nessa root key, nessa chave raiz. Tem o teste, olha. Se já existe a chave HK current user software, vamos procurar. Olha aqui a subchave software, Microsoft. Vamos abrir e vamos até Microsoft. Aqui está Windows. Essa chave é uma chave que eu tenho certeza que vai estar aqui, certo? Current version. Explorer. Vout. Vout. Então essa chave Vout aqui, eu testo se ela existe. Se ela existir, eu estou dando aqui um show message, né, dizendo que ela existe. Se não, eu dou um show message dizendo que ela não existe e crio a chave, que é o registro OpenKey raiz 2. Raiz é aquela constante, né, que eu aponto aqui para Vout. É exatamente a chave, tá certo? Muito bem. Então, quando eu executar que fizer esse teste, ele vai dizer que ela já existe, né? Vamos observar como é que funciona. Deu um errinho aí, porque nós temos que declarar a unit de registro aqui. Agora sim. Aí a chave, ela já existe. Vou abrir aqui o meu editor de registro. Vou tirar essa chave. Não existe. E agora ele já disse que existe porque ele acabou de criá-la. Dei um F5 e tá aí a Vout. Então, dificilmente um usuário comum ele vai descobrir que eu estou fazendo isso daí, né? Os crackers e os hackers, eles têm e-mails para saber se o registro ele foi modificado. Eles poderiam achar essa informação com uma maior facilidade, mas teria um pouquinho de trabalho também. Interessante que você cria artifícios para enganar essas pessoas, né? Você coloca, por exemplo, uma tabela no banco de dados com nome e senhas, criptográfica tudo dentro dela, ou então dentro do campo que você criou, você aponta para um arquivo existente lá no Windows, aí você cria esse arquivo sem ver nem para quê. Você também faz uma espécie de proteções falsas, que é para confundir a pessoa que está tentando copiar o teu sistema. É evidente que você vai se dedicar a isso tanto quanto precise, né? Como já foi mencionado, se teu sistema ele vai ser comercializado a nível nacional, então ele precisa de uma forte proteção. Mas se vai ser apenas a nível local, se a sua cidade é pequena, precisa de uma proteção? É algo a se analisar. Se precisa, será que precisa ser uma proteção tão bem elaborada? Será que você vai perder tanto tempo com isso? Mas que é bom que tenha sim uma proteção, não é algo difícil de se implementar, tá certo? Então tá aí, aqui no caso seria o sisteminha para desbloquear, né? Seria o teu sistema, o sistema do programador. E como é que a gente implementa isso daqui no sistema do cliente mesmo, tá certo? Vamos fazer isso no Syscom, poderia ser no Syscom, né? Ou então, para não ficar tão pesado, nós poderíamos criar um sisteminha aqui mesmo e fazer o teste com ele. Vou criar aqui mesmo, é um novo formulário. Cavalo como senha. Esse é o formulário aqui da entrada.
Em Options vou colocá-lo como forma principal, apenas como teste, né? Você, no caso, vai fazer isso aqui naquele formulário de senha do Syscom, tá certo? Você implementa lá. Vou colocar aqui o formato dele mais ou menos quadrado. E a identificação do usuário. Aí ele entra com o nick e a senha. E aqui o sistema de desbloqueio. Onde o usuário entra com a chave e a contra-chave. No caso, a chave ela será gerada automaticamente. Eu vou colocar um panel aqui embaixo, aliado ao bottom. Vou colocar aí os botões confirmar e cancelar. Como é que é o código deste formulário aqui? Bom, eu vou ter que usar aquelas funções para pegar o número do HD e para remover o caractere. É a única que eu estou usando, né? Aquela de pegar a informação do sistema, a versão eu não vou utilizar, certo? Então apenas essas duas aqui. Definir logo as variáveis aqui em cima. Perceba que eu vou deixar logo essa aqui constante. Essas duas aqui eu também deixei como constante, tá certo? Vou logo deixar ele usando a unit do registro. E agora no create do formulário, eu vou colocar esse código aqui. Então instancio aqui o registro, aponto para essa chave, testo se a chave existe. Se ela existir, eu diminuo o tamanho do formulário para 224, a altura dele. Se não, eu executo aquelas operações. Pego o número do HD, multiplico pelo φ, coloco o resultado no edit 3 e ponho aí o tamanho do formulário, vou colocar para 340, né, que é o tamanho que eu deixei aí. Vou executar. Como eu peguei a função aqui de um outro formulário, que no caso é tform2 e tform2. Também eu não posso deixar que o formulário ele seja mexido assim, redimensionado pelo usuário, né? Eu tenho que vir aqui em border style, vou colocar BS Dialog, que é para o usuário ele não poder mexer com o formulário. Position, colocar em Screen Center.
Aí está. Então, como ele encontrou a chave no registro, ele está pedindo só o nick e a senha. Então o usuário vai lá, coloca o nick, coloca a senha dele, confirma ou cancela, vai entrar no sistema, tá certo? Eu vou acessar novamente o registro e vou tirar essa chave. Pronto. Vamos executar novamente. Olha aí. E agora ele gerou a chave e está pedindo a contra-chave. Então, ao confirmar, basta você fazer o teste. A contra-chave equivale à chave? Que teste é esse? É exatamente o teste que eu estou fazendo aqui, olha. Certo? Então, se o número que ele está digitando é idêntico ao edit lá da chave vezes o pi, ele desbloqueia o sistema. Se não, você diz uma mensagem que a contra-chave está incorreta. Então, tá aí uma implementação bem simples. Você cria uma chave no registro. Você pode, logicamente, colocar mais características nessa proteção, criando diretórios, subdiretórios, criando arquivos, né, e copiando alguns arquivos aí no sistema, nas partes de sistema do Windows, tá certo? E também implementar com essa aí do registro. Tá? E essa chave você pode utilizar esse método que eu fiz aqui, multiplicando pelo pi, pelo fi, ou então você pode utilizar aqueles componentes de criptografia. Você pode, por exemplo, criptografar a informação utilizando aí um algoritmo como o DES, como o Bluefish, tá? Sem problema nenhum. E aí teu sistema ele vai ficar cada vez mais seguro. Aí depois a gente vai ver que não é interessante colocar toda a informação num formulário só. Aí nós vamos abrir aqui um editor hexadecimal. Vamos ver como é que um crack ele acha a informação e craqueia o sistema. Mas na frente a gente vai ver isso daí. Então não é interessante que toda a informação da segurança, da proteção, fique num formulário só. Tá certo? Então esse sisteminha aqui está indo junto com o CD para você dar uma analisada nele. Aqui você vê que nós mesmos criamos a nossa solução. Isso é totalmente possível. É uma solução bem simples, como você viu aqui, mas já ajuda, já resolve, tá certo? O que nós vamos ver agora são alguns componentes que já vêm prontos para tratar com a segurança, né, que tornam o teu sistema um shareware, que fazem a segurança do teu sistema. É isso que a gente vai ver a partir de agora.